Boa tarde, pessoal. Esse é mais um webinar da Mitutoyo. A ideia da apresentação de hoje é a gente discutir um pouco sobre como que o que vai impactar um sistema de fixação. Muitas vezes a gente leva como fixar é simplesmente pegar a peça, prender ela e deixar ela parada para a gente poder medir ou usinar ou, enfim, seja lá o trabalho que for feito. Só que fixar é bem mais do que isso. Pensar bem, uma fixação que não está boa pode gerar um monte de problema. Imagina, por exemplo, você vai furar uma peça numa furadeira radial e a peça não está bem fixa na morsa. Prender uma peça cilíndrica numa morsa simples. Ela pode escapar, sair voando, quebrar a ferramenta e ainda machucar o operador. Ou então, numa tridimensional, você vai medir uma peça, só que você apoia ela como referência no desempenho da máquina, só que a superfície de apoio não era aquela. Você mede tudo em função da base, só que por causa de uma base que não foi feita corretamente, você acaba perdendo todos os parâmetros de DIT. Então, a fixação é um pouquinho mais elaborada que isso. E, é claro, tudo que causa algum problema, alguma dificuldade, vai causar custo. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre sistemas de fixação, o que eles impactam no nosso trabalho, no dia a dia. Começando pela produtividade. O que é produtividade em si? É basicamente aquilo que a gente faz dividido por aquilo que a gente gastou para fazer. Então, é uma relação direta entre o que é produzido e aquilo que é consumido. Eu divido um pelo outro. Muitas vezes é um pouco difícil, não é uma conta simples assim, pegar um número e dividir pelo outro, porque para construir qualquer coisa, para produzir, a gente vai gastar mão de obra, vai gastar matéria-prima, vai gastar tempo, vai gastar eletricidade, e o que a gente produz, às vezes o que é produzido é um serviço, um produto, é algo consumível, então não é muito fácil fazer essa conta. Mas, para ficar bem simples, se a gente conseguir produzir mais ou gastar menos, a gente aumenta a produtividade. É uma divisão, então fica bem simples. Para simplificar mais, então ser produtivo é fazer mais gastando menos. Basicamente isso. Então, qualquer momento que você consiga produzir a mesma coisa gastando menos, ou produzir mais gastando a mesma coisa, você vai se tornar mais produtivo. E muitas vezes o sistema de fixação, pelo fato de ser um detalhe de todo o meu processo, acaba passando desapercebido e acaba sendo esquecido nesse processo inteiro. Então, aqui quanto ao dispositivo de fixação, o que ele faz de fato, qual o peso que ele vai ter, qual a utilidade dele. Então, quando a gente pergunta para que serve um dispositivo de fixação, a primeira coisa que vem na mente é fixar. É meio lógico isso, óbvio. Fica até estranha a pergunta. Só que fixar não é simplesmente pegar uma peça e deixar ela ali. Por exemplo, eu posso falar que um prego é um dispositivo de fixação. Eu coloco uma madeira em cima da outra, bato um prego e está fixo. Só que isso numa indústria, a questão de produtividade, isso não vai ajudar muito. Eu vou ter trabalho para desmontar, eu vou danificar aquilo que eu estou fixando. Então, existem uma série de fatores para a gente identificar se uma fixação é boa ou não. Então, daqui a 5 minutinhos, vai ficar fácil para vocês olharem o dispositivo e ver se ele está funcionando bem ou não. A primeira função do dispositivo é posicionar, é garantir a posição da peça. Então, é basicamente garantir que ela vai estar sempre no mesmo lugar, todas as vezes, e isso é a reprodutibilidade. Então, eu posso tirar a peça, colocar ela de novo, ela volta exatamente para o mesmo lugar. E eu posso tirar aquela peça, pegar uma outra peça da produção, da mesma série de peças, colocar no lugar daquela, e ela vai se encaixar perfeitamente. E a segunda função é fixar. Garantir que depois que eu coloquei a peça na posição correta, ela fique ali
até terminar o meu trabalho, até terminar a minha operação de medição, de processamento, enfim, seja lá o que for. Se a gente não tiver uma fixação boa, se ela não for adequada exatamente do jeito que a gente precisa, a primeira coisa que vai acontecer é a gente ter um trabalho fora do padrão. Então, uma indústria, a gente já passou da fase da produção artesanal, acho que a boa parte do pessoal já deve ter visto aquele vídeo com uma montadora alemã, o pessoal encaixando as peças, batendo com martelo, puxando, empurrando com o pé, batendo a porta, para tentar encaixar tudo, algumas décadas atrás. Hoje não dá mais para fazer isso. Hoje tudo tem que ser exatamente igual para a gente poder ter o fluxo no processo igual. Se eu não consigo reproduzir aquele processo, isso vai elevar a minha instabilidade do processo. Então, meu processo, às vezes fica bom, às vezes fica ruim, normalmente é até difícil identificar qual que é o problema. Eu só sei que está tendo um problema, mas não consigo enxergar isso de forma eficaz. E isso vai levar à perda de recursos. Porque se eu não conseguir encontrar o meu problema, eu vou ter que gastar mais tempo, vou ter que parar a máquina, vou ter que reavaliar todo o meu processo. Se o processo está instável, vai sair peça fora da tolerância, vai virar refugo, vai virar retrabalho, vou precisar retreinar o operador, enfim, gera uma série de custos, gera uma série de perdas, e essa série de perdas gera a baixa produtividade. E aí é que causa o nosso problema que a gente está vendo hoje. E tudo que a gente consome numa fábrica, numa indústria, a gente converte em dinheiro. Então, sempre a gente vai bater nesse mesmo ponto. E como que a gente vai verificar se um dispositivo ele é eficaz ou não? Detalhe, eu não falei eficiente, eu falei eficaz. O prego é eficiente. Ele vai garantir que aquela madeira não vai sair dali. Mas ele não é eficaz porque ele vai me dar muito mais dor de cabeça do que resolver o problema. Então, para isso, a gente vai ver alguns conceitos básicos, coisas simples. Isso daqui é uma parte de um trabalho maior que a gente produziu no material, falando só sobre sistemas de fixação. Hoje a gente vai dar uma pincelada de leve, só para a gente entender alguns conceitos básicos, para a gente poder ver exatamente onde que muda a produtividade quando a gente usa os kits de fixação. O primeiro deles são os 6 graus de liberdade. Então, qualquer peça, qualquer corpo no espaço, ele tem 6 graus de liberdade. 3 de translação. Então, translação é quando a gente movimenta qualquer coisa. Por exemplo, pega essa caixinha aqui e ela movimenta de um lado para o outro. Ela está transladando, então para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso é translação. E a rotação, também quando ela permanece no mesmo lugar e ela gira, eu estou rotacionando em torno de um eixo. Pode ser em torno desse eixo, em torno desse eixo, ou em torno desse eixo. Como a gente tem 3 translações, 3 rotações, temos 6 graus de liberdade. Uma vez definido isso, por uma peça estar bem posicionada, eu tenho que garantir que eu vou eliminar esses 6 graus de liberdade. Então, para restringir os graus de liberdade, a gente usa elementos geométricos, matemáticos, bem simples. Eu poderia até usar, por exemplo, no caso dessa mesma caixinha, usar um berço, uma caixa que fosse o inverso dela, no caso aqui é retangular, que ele encaixasse perfeitamente. Ele encaixa perfeitamente, não vai ter como ter mobilidade alguma, então restringe os 6 graus de liberdade. Porém, isso vai deixar o meu dispositivo muito caro e eu também vou perder uma grande área de acesso. Então, toda essa parte que eu encaixei, eu não vou conseguir medir, porque eu não tenho como tocar, não tenho como enxergar, não tenho como me aproximar de forma alguma. Então, por isso, uma caixa que tem exatamente a forma, muitas vezes não é o melhor método. Então, a gente consegue o mesmo efeito usando geometrias simples. Então, por exemplo, um ponto. Se eu pegar um pino qualquer, por exemplo, um pino assim, uma caneta, e colocar aqui embaixo dessa caixa, quando ela bate, eu estou eliminando a translação em Z. Então, eu toquei aqui,
1 grau de translação já foi. Só que ele ainda pode rodar para todos os lados, pode ainda ir para um lado para o outro, para frente e para trás. Tem outros 5 para eliminar. Se com um ponto eu consigo eliminar 1 grau de liberdade, se eu usar 6 pontos, eu consigo eliminar os 6 graus de liberdade. E com outros tipos de geometria, eu posso eliminar mais graus de liberdade de uma vez só. Por exemplo, um plano, eu consigo eliminar 3 graus de liberdade. A gente tem desse lado aqui, uma tabelinha aqui do lado, que mostra bem isso. Desculpa, desse lado aqui. A gente tem uma tabelinha mostrando bem isso. Então, com um ponto, a gente elimina 1 grau de liberdade. Com um plano, 3 graus de liberdade. Com um cone, se ele for um cone fixo, totalmente rígido, eu vou eliminar 3 graus de liberdade. Se ele for móvel, eu vou eliminar 2 graus de liberdade. Com V, dependendo do tamanho, também posso eliminar 2 ou 4 graus de liberdade. E se eu fixar um eixo inteiro, elimino 4 graus de liberdade. Quase um trava-língua. Então, é só para ter uma ideia, isso daí é o básico para a gente fazer restrição de liberdade. Mas com isso, com essa geometria simples que a gente vê no dia a dia, a gente consegue eliminar todos. O mais importante eu não posso, quando for garantir a fixação da peça, deixar ela totalmente inerte, estável, quando somar esses elementos, não pode nem ser acima, nem abaixo de 6. Se eu tiver um dispositivo e eu for contando os pontos de contato com a minha peça, e eu for vendo, aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Eu tenho um plano, mais um ponto, então eles são 3, mais um, são 5. 5 graus de liberdade. Então, com certeza absoluta, tem algum movimento que ainda é possível nessa peça. Isso significa que mesmo que eu coloque um grampo, prenda a peça onde ela está, se eu tirar ela e colocar de novo, ela pode parar em outra posição. Então, cada vez que eu tirar e colocar de volta, ela vai estar numa posição ligeiramente diferente. Isso pode fazer com que o meu programa não rode, ou então que na hora de pegar os meus pontos iniciais, minha referência, eu acabe medindo a referência errada, e isso cria uma série de erros que se propagam por toda a medição da peça. Então, muitas vezes eu vou ver só lá no final, ou pior ainda, se for uma diferença pequena, eu não vou perceber. Eu posso acabar aprovando uma peça ruim ou reprovando uma peça boa. Então, por isso, não pode ser menos que 6. E pior ainda que isso, é eu ter mais que 6. Se eu fizer essa soma e tiver, por exemplo, vamos supor, 3 planos. Então, tenho 3 planos. Então, 3, 6, 9. Tenho 9 graus de liberdade eliminado. Puxa, eliminei até o que não existia. Imagina, por exemplo, essa caixinha aqui de novo. Peça extremamente simples, prismática, que não tem dificuldade nenhuma de fixar. Se eu criar um dispositivo, que é um plano aqui embaixo, mais um plano aqui na lateral, mais um plano nessa face aqui, e eu encaixar a peça e depois travar, se qualquer peça tiver um ângulo ligeiramente diferente do meu dispositivo, que ali o dispositivo vai ser teoricamente perfeito, de 90 graus entre as faces, se a minha peça tiver 89,9 em algum delas, na hora que eu fixar, eu posso apoiar numa peça e não numa face e não a outra. Não tem como apoiar todas se tiver qualquer diferença. E numa produção em série, existe a variação normal do meu processo. Então, sempre vai ter alguma diferença de uma peça para outra. E o meu dispositivo tem que contemplar isso. Então, para garantir que essa peça aqui, ela esteja na posição, ela garanta, se eu tiver somar ali mais que 6, cada vez que eu tirar a peça, ela sempre vai... A peça tem 6 graus de liberdade, então ela vai assumir 6 graus de liberdade do dispositivo. Se o dispositivo tem 9, vão ficar 3 sobrando, e cada vez eu posso usar um deles acidentalmente de forma diferente. A peça só vai pegar 6. Qual dos 9 que vai ser os 6 escolhidos vai variar dependendo da peça, ou dependendo da pessoa que fixar, ou dependendo da temperatura do sistema, dependendo de uma série de coisas. Então, eu vou perder totalmente a reprodutibilidade da minha fixação. Então, sempre 6, nem mais, nem menos.
Quanto à parte da fixação, alguns três toquezinhos bem importantes, que dependendo desses três, a gente consegue ou não fixar a peça corretamente. O primeiro deles é a posição da minha força. Então, eu posicionei a peça, ela está no lugar certinho, encaixei, olhei aqui, eu tenho 6 graus de liberdade, travados, contei certinho. Agora, para garantir que ela não vai sair dali, eu vou ter que fazer alguma força para fixar. Se eu fixar, como está nesse desenho aí, com 3 apoios aqui embaixo e tocando aqui em cima, se essa força estiver na lateral, fora dessa área entre os apoios, a peça vai acabar inclinando. Então, em vez de fazer uma força para fixar a peça no dispositivo, eu vou fazer uma força para remover a peça do dispositivo. Quando a peça é um pouquinho mais pesada, isso muitas vezes acontece e o operador não percebe, porque ele vai colocar alguma força ali, vai ver que a peça está parada no lugar e vai começar a medir. Pô, beleza, vai lá, começa a medir. Só que essa força, às vezes, ela está ali no limite para tirar a peça. E simplesmente o processo de medir pode deixar ela instável e ela começar a balançar durante a medição. Ou pelo movimento da máquina, ou pela força de toque. Se a peça estiver instável, ela pode começar a balançar e aí pegar cada ponto com a peça numa posição diferente. E às vezes uma variação ali de centésimos, décimos, a gente não consegue enxergar que a peça está variando durante o processo. E isso vai acarretar também em perder todo o meu processo de medição. Então, como que a gente faz para evitar que esse tipo de falha aconteça? A gente vai exercer a mesma força, porém, entre os pontos de apoio. Se eu tenho ali 3 pontos de apoio, deixa eu ver se eu tenho... acho que isso daqui funciona. Se eu tenho ali 3 pontos de apoio, então eu tenho aqui 3 pontos de apoio, não sei se vocês conseguem ver minha tela, eu tenho que fazer a força entre eles. Então, isso vai garantir que eu esteja aplicando a força no local correto. Se eu fizer a força em qualquer lugar fora, a peça vai tender a saltar do dispositivo. Mesmo que ela não salte ou solte, ela pode acabar ficando instável e tendo uma fixação pior do que se não tivesse nada. Às vezes, simplesmente o peso da peça já é bastante para garantir a posição dela. Você pegar uma peça de 10 quilos e for medindo uma tridimensional que está medindo ali com uma força de 2, 3 newton, não tem como tirar essa peça do lugar. Além disso, desculpa. Então, isso daqui é o que a gente nunca deve fazer, isso daqui é o que a gente sempre deve fazer. Sempre a força entre os pontos de apoio. Também o nível da força e quanta força a gente deve fazer. Se a gente imaginar, por exemplo, um caso semelhante, a mesma peça, 3 pontos de apoio, só que com uma espessura fina, se a gente exercer uma força muito grande, mesmo que seja no centro, entre os apoios, ela pode acabar deformando. E essa deformação, ela vai acabar deformando, e a peça que eu vou medir vai ser diferente da peça que deveria ter sido medida. Então, eu vou criar um problema ao invés de resolver. Para evitar isso, a gente pode pegar essa força e dividir ela entre todos os apoios. Então, uma força grande, divido ela em forças menores e faço exatamente contra o ponto de apoio. Ali a peça não tem como deformar. Isso também é chamado de sujeição, quando a gente tem uma peça flexível e precisa medir ela numa forma específica. Então, muitas vezes, o dispositivo ele tem que ter a forma que vai ser fixada a peça. Se pensar, por exemplo, um para-choque de um carro. Você pegar um para-choque do carro grande, é bem flexível, então qualquer posição que eu tentar colocar o para-choque, ele vai ficar. Então, se eu colocar ele um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, como que eu faço para evitar que eu tire uma medida aleatória ou que eu tente medir, cada vez que eu vou medir, vai causar um erro diferente? Eu vou criar um dispositivo que tem o mesmo formato da estrutura onde é montado o para-choque. Eu vou verificar os pontos de fixação do para-choque,
montar o dispositivo com essa configuração. O para-choque é montado como se fosse num carro, um carro falso ali no dispositivo, e a fixação é feita nos locais onde ficariam os pinos ou os parafusos, as travas, para poder fixar ele. Com essa fixação, aí é que ele vai ser medido. Que ele vai ser medido na condição de trabalho, não na condição que ele foi injetado, ou uma peça que foi usinada, estampada. Todas as peças finas e flexíveis tendem a se deformar durante o processo. Então, a gente vai deixar ela estática, no mesmo formato que ela vai ser usada. Se nessa condição ela tiver alguma cota fora da tolerância, aí é sinal que ela não vai garantir a montagem. Aí a gente tem como reprovar a peça com segurança. E também aprovar a peça com segurança. Opa, acho que tinha um slide a mais, desculpa. Então aqui a peça com ela sendo flexionada, com a força errada. Depois com a força no local correto, o que a gente não quer e o que a gente precisa. Além da força, então a gente já viu a posição da fixação, a força da fixação e agora o método de fixação. Então, para garantir que a gente vai usar o melhor método possível, a gente tem que pensar em todas as variáveis. A primeira coisa que a gente pensa na metrologia para poder fixar uma peça é usar massa de modelar. Isso daí a gente vê o tempo todo. Eu já usei muita massa de modelar e ela funciona. Se eu pegar uma peça que tem uma massa razoável, colocar em cima do desempenho, colocar um pouquinho de massa de modelar nos cantos, ela vai ficar estável. Eu vou conseguir medir. O problema que eu vou ter vai ser se eu precisar tirar ela e colocar outra no mesmo lugar para poder medir. A massa de modelar não tem como ela garantir que vai voltar para o mesmo lugar. E se eu tiver uma força ali um pouco maior, a peça um pouco mais pesada, a própria massa da peça consegue tirar essa massinha de modelar. E mais que isso ainda, depois de ser feito o trabalho de medição, para eu conseguir limpar e tirar isso, sempre vai acabar ficando um pouco de resíduo, um pouquinho de massa grudada na peça. E na massa vai ficar um pouquinho de peça. Vai juntando óleo, cavaco, rebarba, poeira, enfim, tudo que já passou pela minha máquina vai acumulando ali naquela massa. Então, como vai ficar na massa, a massa vai ficar na peça, vai acabar virando uma bagunça, sujando tudo, e é muito difícil manter o controle disso. É difícil manter um processo estável usando uma massinha de modelar para fixar a peça. Por isso que, embora ela seja muito utilizada, tem seus méritos, não é um método mais eficaz se a gente quiser fazer uma medição de produção em larga escala. Outra coisa muito utilizada é a cola instantânea. Então, não vou falar a marca, mas eu acho que é fácil reconhecer, acho que todo mundo que já usou, aquela cola que se coloca uma gota, em 5 segundos ela fica dura, não sai mais de jeito nenhum. Para limpar, você precisa usar um canivete, mas ela é muito mais resistente que a massa de modelar. Só que ela também é muito mais difícil de você limpar depois. Então, você deve ficar raspando o granito, raspando peça. Dependendo da superfície da peça, ela pode acabar entrando em alguma fissura e bloqueando, dando muito mais trabalho para poder limpar depois. E se na hora de que você colocar cola, a peça sem querer mexer um pouquinho, ela vai ficar na posição errada, com certeza. Porque essa cola, ela não vai te deixar sentir que a peça está fora da posição. Então, cola também é um produto meio complicado para a gente garantir uma fixação legal. A gente também pode usar parafuso. Parafuso é muito legal, porque ele é um sistema reutilizável, então posso tirar o parafuso, colocar de novo, centenas de vezes, vai continuar exatamente o mesmo parafuso. Então, com isso sim, eu consigo garantir a estabilidade. Só que aí entra outra questão. Eu tenho que ter uma chave por perto para poder apertar esse parafuso e soltar. E também, dependendo de quem estiver usando essa chave, pode acabar exagerando no torque e deformando a peça, riscando, enfim, causando outros problemas. Então, em alguns casos também não vai ser tão prático. Mas aí a gente pode usar
um manípulo. Opa, juntou dois slides num só. Um manípulo, que é esse que está aqui em cima, que ele vai dispensar um sistema de controle de torque, um torquímetro, e também não vai precisar de chave. Mas ele também é muito lento. Eu demoro para conseguir dar um monte de voltas e fixar esse parafuso com manípulo integrado. Por isso que os métodos mais práticos hoje são a gente usar o sistema com mola ou com mola, que está aqui mais perto, e ali na frente, com alavanca. Essa mola, em um segundo eu aperto, ela vai dar uma força razoável, já garante que a peça vai ficar ali, mas se for uma peça grande, pesada, precisar de uma força maior para garantir a estabilidade, a alavanca consegue fazer isso muito bem. Se olhar ali, ele tem uma borracha que vai garantir que não vai marcar a peça mesmo com uma força maior, então ele vai distribuir a força. Quando a gente aciona a parte vermelha, ela vai avançar essa borracha e travar na peça, e eu tenho como controlar ali com um sistema de porca e parafuso qual que vai ser a minha força de travamento e a posição correndo naquele trilho. Então, com isso, eu consigo garantir que qualquer pessoa vai usar aquela mesma alavanca, vai medir com exatamente a mesma força, não importa o processo que ela esteja fazendo. Então, qualquer pessoa vai colocar a peça, girar a alavanca, e em meio segundo, ele garantiu a força de medição. E não tem nada solto ali que eu possa acabar perdendo, como uma chave Allen ou uma chave de boca, nada que eu precise usar para poder montar. Isso vai me garantir mais velocidade, praticidade e reprodutibilidade na minha fixação também. Tendo isso em vista, então basicamente a gente viu como que a gente faz, o que a gente precisa para poder fixar uma peça e para poder posicionar aquela peça. Então a gente posiciona e fixa ela em seguida. Com isso, a gente chega no dispositivo de fixação. Basicamente, a gente tem dois conceitos de dispositivos de fixação. A gente pode usar o sistema modular e um sistema dedicado. Um dispositivo modular é basicamente um monte de peças que eu vou montando como se fosse Lego e consigo construir o dispositivo para a peça que eu precisar. E um dispositivo dedicado, ele vai ter sempre aquele mesmo formato e eu não tenho flexibilidade. Então, ele vai ser construído com uma finalidade já definida. Então, preparei uma listinha ali. O dispositivo modular, então ele vai ser versátil, eu consigo usar ele para qualquer tipo de peça. Se mudou meu projeto, diminuiu um diâmetro, aumentou um comprimento, alterou um ângulo, qualquer coisa, eu vou no meu dispositivo, altero ele rapidamente, troco uma peça, duas, e ele vai estar pronto para a peça nova. Se a peça saiu de produção, não vou mais fabricar esse modelo, eu pego meu dispositivo, desmonto ele inteiro, guardo os componentes na caixa. Quando chegar um produto novo, eu monto outro dispositivo usando os mesmos componentes. A identificação dos componentes é bem simples, então dá para ver ali que ele tem separado por cores, então fica bem mais fácil de eu saber qual componente que eu tenho que montar. E naquela base quadrada de baixo, eu tenho uma série de letras e números para eu poder identificar onde que eu vou colocar cada componente. Então, posso ter uma listinha ali do lado. Vamos falando, componente X vai na coordenada A2, componente Y vai na coordenada D8. E vou montando ali que nem batalha naval. E ainda existe um software auxiliar para poder montar. Isso que vai facilitar bastante esse processo e vai deixar eu fazer isso de forma bem rápida. O dispositivo dedicado, ele vai ser muito útil para uma peça apenas de cada vez. Quer dizer, uma peça para sempre, porque não tem como você remodelar ele, alterar a estrutura. Então, ele vai ser sempre fixo, uma estrutura rígida, e vai servir para um único modelo de peça. Se eu mudou o projeto, alterou a peça, entrou um produto novo na produção, eu tenho que ir lá construir um dispositivo inteiro do zero, todo usinado de novo, para poder atender essa nova peça. Não tenho como reutilizar aquele anterior. Isso deixa o custo dele bem elevado.
Então, imagina se tem uma fábrica mais flexível, que o tempo todo o produto está mudando, ou então eu produzo uma infinidade de peças, produzo 500 peças diferentes, eu vou precisar ter 500 dispositivos diferentes para atender a minha produção inteira. E isso vai jogar o custo lá em cima, tanto o custo da produção, quanto o custo do armazenamento desses dispositivos. Então, para cada pecinha, eu tenho que ter um dispositivo maior que ela. Imagina, eu tenho 500 peças diferentes, tenho que ter um estoque, um almoxarifado, com 500 dispositivos diferentes para todas essas peças. Fora o tempo que eu vou levar para construir isso. Então, eu vou ter que pegar a peça, chamar o pessoal de engenharia, fazer um esboço, mandar isso para a usinagem, alguém vai ter que usinar peça por peça, vai ter que ir para a montagem, verificar, às vezes, pode ter tido algum erro no meu, da engenharia ao projetar o dispositivo, tem que ir lá remodelar, usinar de novo, construir de novo, para ele poder funcionar. Então, tem um tempo muito grande. Quando eu uso um dispositivo modular, eu vou ter sempre os meus componentes, eu vou encaixando, opa, não, me enganei, essa área aqui não posso bloquear, ela tem que estar livre para poder medir. Então, desmonta esse pedaço, monta em outro lugar e funciona normalmente. Não tem que me preocupar tanto com o custo de reengenharia. Outras questões importantes quando a gente fala dos sistemas modulares é que esse sistema, no caso da Mitutoyo, ele já tem um software gratuito. Inclusive, para todo usuário de Cosmos, desde a versão, se eu não me engano, 3.1 ou 3.2, ele já é um componente que vai incorporado no Cosmos. Se você que está assistindo aí a gente estiver usando o Cosmos 3.5, 4.2, e quiser dar uma olhada nisso, é só ir lá nas configurações do Cosmos, tem lá a opção Fixture Builder, e vai abrir esse softwarezinho aqui. É só importar um modelo matemático, indicar onde que vai colocar os componentes para poder fixar a peça, e ele vai construir todo o resto e te apresentar pronto. E já com a lista do lado de quais componentes foram usados e em que posição foram usados. É só pegar, abrir a caixa de componente, sair montando, encaixar a peça e levar para a máquina para medir. Super fácil. Se você não é usuário do Cosmos, mas também quiser dar uma olhada, tem no site para baixar, dá para instalar ele separado do Cosmos, é gratuito, roda ele, monta os componentes e vai estar com o dispositivo pronto. Você vai projetar um dispositivo de fixação em menos de 10 minutos. Os tipos de modelo fica complicado. Os tipos de kits que a gente comercializa hoje, eles são separados em essas cores de componentes para ficar mais fácil de identificar. Mas vai ser basicamente uma base, que dependendo do modelo, pode ser uma base quadrada, retangular, circular, enfim, onde são montados os componentes de fixação. Nessa base, a gente vai montando os componentes para posicionar a peça e depois monta ali também o sistema de fixação para poder garantir a posição deles. Acho que dá para ver. Então, esse daqui é um dispositivo Comeg, sistema de fixação da Mitutoyo. É uma placa já com algumas peças aqui montadas, que foram feitas para essa peça aqui, ó. Não sei se dá para ver. É uma peça cheia de furos, entranças, parte metálica, parte plástica. Não tem embora pareça aqui plano, ela tem uma série de diferenças pequenas aqui de nível que não me permite posicionar ela numa altura só. Então, se eu deixar aqui, ó, ele tem esse degrauzinho que vai deixar a peça desnivelada. Do outro lado, a mesma coisa. A gente tem pininho aqui, então não dá para simplesmente apoiar numa superfície e prender. Até porque boa parte das cordas eu preciso tocar tanto em cima quanto embaixo para poder medir. Então, o que seria um trabalho um pouco complicado, ter que pensar onde fixar, por onde apoiar, basicamente, montei esse dispositivo aqui em alguns minutos. É uma placa, a placa com o sistema de batalha naval, comentei, né? Dá para ver aqui as letras, os números. Opa, desse jeito aqui, letras e números.
E aqui, os componentes de apoio, e aqui esses prateados, onde a peça é fixada. Então, aqui eu tenho um cone que ele fica fixo aqui, não tem movimento algum, que ele vai eliminar quantos graus de liberdade? Ele vai eliminar a translação em X, translação em Y e translação em Z. Ele vai eliminar 3 graus de liberdade. Eu vou ter esse contatinho aqui, ó, girar aqui, que é basicamente um L. Então, esse L, ele tem um ponto de contato para baixo e um ponto de contato para o lado. Elimina mais 2 graus de liberdade. E tenho esse topzinho aqui, plano, que ele vai tocar num ponto só, que ele vai eliminar mais 1 grau de liberdade. Então, tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6 graus de liberdade eliminados com o dispositivo. Então, a quantidade está certa. Então, para poder posicionar, deixa eu posicionar melhor aqui. Então, eu tenho esse furo aqui. Esse furo eu vou encaixar no cone. Vou girar a peça até ela bater aqui nesse contato lateral. E, automaticamente, esse outro contato aqui vai servir de apoio para baixo. Então, garantir a posição dessa peça nesse dispositivo de forma bem simples. Agora, a gente tem que travar ele para ele não sair daqui. Então, põe na posição. Para travar, bom sistema de travamento, a mola. Então, a gente tem essa molinha. Deixa eu tentar fazer isso para a câmera de um jeito que não caia. Fazer na mesa é mais fácil do que fazer para a câmera, viu, gente? Vou encaixar aqui nesse pino, apoio aqui, faço uma leve pressão e pronto, a peça está fixa. Então, posso levar isso daqui para uma tridimensional, para uma máquina ótica, para qualquer sistema de medição, e ela vai estar estável, então ela não cai, vai garantir a posição, e eu posso pegar 500 peças da produção iguais a essa, e ir trocando, e garantindo que vai medir no mesmo lugar. Então, isso é um ponto muito importante do sistema de fixação. Eu vou conseguir garantir uma peça depois da outra, exatamente no mesmo lugar. Então, eu coloco a peça, aperto Start na máquina, e é só esperar o resultado. Não tenho que me preocupar em refazer sistema de coordenadas, tocar ponto manual, ficar editando, nada disso. Esse daqui é o modelo básico para sistema de fixação, sistema de medição por toque. Em geral, a gente usa esse. Para medir por imagem, você deve até ter pensado, poxa, ele falou de medir por imagem, mas se eu jogar uma luz aqui por baixo, para medir o perfil, essa placa aqui é toda preta, vai passar a luz só por esses furinhos aqui, vai dar divergência. Por isso que nós temos outros sistemas para a máquina de medição por imagem também. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui, pronto. Aqui a gente tem o sistema de fixação para medição por imagem. Em vez de ser uma placa sólida ali, quadrada, é um aro. A gente tem um disco vazado e uma série de componentes que são montados nesse aro e deixa a peça suspensa. Então, dá para ver na imagem aqui do lado, a peça fica suspensa enquanto ela é medida, e com isso eu vou conseguir garantir a visualização 100% do perfil dela. Essas peças metálicas prateadas são as que vão tocar nela. Acho que dá para ver na imagem aqui de baixo que a peça fica totalmente suspensa com alguns pontos tocando ali em volta. E da mesma forma, vai garantir ali os 6 graus de liberdade, vai garantir a força necessária para a peça não mexer e garantir a reprodutibilidade, tirando uma peça, colocando outra, exatamente no mesmo lugar. Além disso, também existem os módulos de carregamento, também conhecido como sistema de pallet, e placa de referência. Então, do mesmo jeito que eu mostrei essa plaquinha aqui, pequena, quase não dá para ver, eu acho que essa placa de referência aqui do lado, mas é uma placa de Comeg também, que está ocupando quase que a área inteira do granito da máquina. Pensar, poxa, mas eu não tenho nenhuma peça que ocupa tanto assim, então vou precisar de tanto ponto de fixação para ocupar a máquina inteira.
Mas com essa placa, a primeira coisa é que eu vou proteger o granito. Então, eu vou ficar manipulando peça ali em cima. Se danificar alguma coisa, vai danificar essa placa que eu tenho como trocar facilmente. Eu não vou danificar o granito, que é permanente da máquina. E se eu precisar reparar, lapidar, o custo é muito alto, trabalhoso, máquina parada, enfim. Primeiro ponto é esse. Segundo, que se eu for fixar qualquer coisa na máquina, o granito ele tem uma série de buchas, já com rosca, para eu poder fixar. Nessa placa, ela é inteira, perfurada, igual essa plaquinha aqui. Então, eu vou ter uma infinidade de posições diferentes de fixar. Quem nunca foi montar alguma coisa numa tridimensional e quando chegou lá se deu conta que se o furo fosse um pouquinho mais pro lado, ia ser mais fácil de montar um rack, ou colocar um dispositivo, ou qualquer coisa assim. E os módulos de carregamento servem exatamente para a gente poder colocar esse dispositivo que eu montei, eu posso tirar ele e colocar de volta no mesmo lugar na máquina. Eu não preciso simplesmente só trocar a peça. Às vezes meu sistema é mais flexível, eu tenho vários dispositivos diferentes e eu tenho que ficar alternando entre eles. Então não posso deixar o dispositivo estático ali. Eu vou ter um berço, onde eu vou pegar esse dispositivo, encaixo e mando rodar o programa. Trocou a peça, tiro esse dispositivo com peça e tudo, pego outro dispositivo, encaixo nesse mesmo suporte, esse suporte vai ficar fixo na máquina, vai servir para todos os meus dispositivos, eu vou trocando e rodando direto. Inclusive, para automação, eu posso colocar o robô para encaixar a peça sempre ali no mesmo lugar, garantindo a posição. Ou então, vem uma esteira carregando as peças, enfim. O que não falta é possibilidade. Também existem os hacks de organização, porque uma vez que eu tenho um dispositivo, 2, 3, eu vou colocando no meu armário. Só que se eu tenho muitos que eu fico tendo que usar eles constantemente, eu não vou ficar desmontando eles toda vez para poder montar de novo. Se eu uso com frequência, eu mantenho eles montados. Porém, para facilitar a organização, eu posso ter um rack, onde eles ficam empilhados dessa forma, e é fácil para qualquer pessoa chegar, pegar ali pela alça e levar para a máquina. Ou um robô chegar e pegar ele, porque ele vai garantir também o posicionamento de armazenamento do dispositivo. Então, o robozinho pode ficar no rack, pegando os dispositivos e montando na máquina, e outro robô pegando as peças e montando no dispositivo que está na máquina. Tem um sistema totalmente automatizado com os dispositivos. E não só para peças de pequeno ou médio porte, mas lembra quando eu falei de sujeitar uma peça flexível grande? Tem solução de modular também para peças de grande porte, como, por exemplo, essa estrutura de carro. Tem todo esse emaranhado em volta, é um kit de fixação Comeg, também da Mitutoyo, que ele vai ter exatamente os pontos de contato onde vai garantir a montagem da peça. No mesmo local que estaria o carro para poder ser parafusado, rebitado, soldado, vão estar os pontos de apoio do dispositivo para poder garantir a posição da peça. Então, eu vou medir a peça exatamente como ela vai ser montada no final. Bom, está acabando o meu tempo. Eu vou terminando por aqui. Vou continuar no chat, então se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem mandar, por favor. Vou deixar também aqui o meu e-mail, então podem escrever, mandar mensagem. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês tiverem sugestões para os próximos webinars, para os próximos eventos, alguma coisa que vocês acharam que faltou, por favor, pode mandar no meu e-mail e a gente vai tentar fazer sempre o melhor evento possível no futuro. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.